Olá, meu povo! Michel Valim aqui de novo, terapeuta integrativo, oraculista, e dessa vez aqui no meu canal eu venho falar sobre Antino, o deus gay, um deus LGBTQIA+, né? Eu prometi que eu ia falar sobre ele, então aqui estou para falar sobre Antino. Mas antes, não esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui, né, para se tornar um membro nosso, aqui, participante dessa comunidade, e deixa um like se você gostar desse vídeo para poder engajar aqui o meu canal. E caso você ainda não tenha ativado, ativa o sininho de notificações para sempre receber conteúdo novo aqui do meu canal, né? E se você ainda não conhece o meu trabalho e deseja conhecer mais sobre o meu trabalho, então é só me acompanhar no meu Instagram, né, @valimmichel, né, para conferir meu trabalho como terapeuta integrativo, como oraculista, né? Então me segue lá. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus LGBTQIA+, né, esse Deus gay, como ele é conhecido, né, que é Antino, e já tinham me pedido aqui no canal para falar sobre esse Deus maravilhoso. Gente, se vocês escutarem algum barulho de fundo, não liga não, tá? São os vizinhos aqui chegando de carro e, enfim, tá fazendo barulho. Mas já tinham me pedido para falar sobre ele, e eu sou sacerdote da religião de Antino, né? Porque ele tem um culto, uma religiosidade à parte, né? Existe uma ordem do Temple of Antinos, ou Ecclesia Antinoi, né? Que é o templo de Antino, e que foi criado, né? Assim, nessa nossa era contemporânea, nessa nossa era moderna, pelo estadunidense, pelo americano Antônio Subia, né, lá em Hollywood, em West Hollywood, em Los Angeles. Foi, na verdade, reconstruído a antiga religião do deus Antino, e é sobre ele que nós vamos falar agora nesse vídeo. Bom, gente, primeiramente, Antino, né, ele foi uma pessoa que existiu de verdade, tá? Ele foi um ser humano encarnado, foi uma pessoa que existiu de verdade, e ele foi amante do imperador Adriano de Roma. Isso ali em meados do ano 126 da nossa Era Comum, né, ou depois de Cristo, né, como algumas pessoas conhecem, até mais ou menos 131 ali da nossa Era Comum, né. Antino, ele era um jovem da Bitínia, que era uma cidade ali na Ásia Menor, na atual Turquia, né, onde hoje né, é o território da Turquia, mas que antigamente era um território da Grécia, né, do povo grego. Então Antino, ele era um cidadão grego, e ele foi alistado, ele entrou pro alistamento do exército romano quando ainda ele era muito jovem, ali nos seus 13 anos de idade, né, e tal. E ele foi pro treinamento e alistamento, né, do exército romano, porque era uma forma, né, naquela época, de se dar bem na vida, né, de ter um ganho melhor na vida, né, daquela dominância do Império Romano. Só que ao longo da sua trajetória, do seu desenvolvimento ali, com o seu crescimento, Antino, ele começou a acompanhar Adriano, o imperador Adriano, nas viagens de expedição pelas regiões do Império Romano, né? E aí, ao passar do tempo, quando Antino já estava ali entre seus 16, 17 anos, né, ele começou a se desenvolver cada vez mais, e Adriano começou a se apaixonar, né, pelo jovem Bitínio, né, começou a despertar uma atenção e começou a convidá-lo cada vez mais para ter momentos mais íntimos com o imperador, a estar em momentos ali entre eles dois, né. Então Adriano começava a levar Antino junto, né, com alguns momentos, né, alguns momentos entre eles, como por exemplo
momentos de iniciação em algumas religiões de mistérios, né? Porque por onde Adriano, o imperador Adriano passava, ele gostava de passar também por iniciações, né? Consagrações nas religiões locais, nas religiões de mistério, nas ordens, né? Nas espiritualidades dos locais. E ele começou a levar Antino junto com ele dentro, né, desses encontros, né, desses momentos, só eles dois, né? E Antino começou a se interessar muito pela religiosidade, pela espiritualidade dos povos, e eles chegaram a serem iniciados juntos nos mistérios de Eleusis na Grécia, né? Além de outras religiões, outras espiritualidades e religiões em que eles passaram por um processo de consagração e de iniciação em conjunto, né? E aí, Antino e Adriano criaram um vínculo amoroso muito forte, né? A ponto das pessoas começarem a perceber que estava rolando ali, pintando um clima entre eles dois, né? E eles seguiam aí nessa expedição, nessa viagem ao longo do Império Romano. E durante uma viagem no Egito, Antino e Adriano se interessaram, né, em fazer uma iniciação com os sacerdotes egípcios, nos templos egípcios, ali nas proximidades, se eu não me engano, de Alexandria, né? E eles receberam algumas iniciações dos mistérios egípcios, e ao longo dessa viagem aí pelo rio Nilo, né, ali no Egito, Antino teria se afogado ali no rio Nilo, né, teria sido morto afogado no rio Nilo. E, assim, não se sabe exatamente como se sucedeu essa morte. Alguns acreditam que Antino acidentalmente pode ter caído no rio Nilo e se afogado, enquanto que algumas outras pessoas, como nós, né, da religião de Antino, né, do culto antinoano, acreditamos que Antino possa ter se sacrificado em honra ao deus Osíris, né, para que ele fosse ali divinizado, né, para que ele trouxesse um milagre ali, uma energia, uma mudança, né, espiritual para aquela região. Por quê? Naquele momento em que Adriano e Antino estavam fazendo aquela expedição pelo Egito, ali pelo rio Nilo, havia um bom tempo que o Nilo ele não estava tendo as suas inundações, as suas cheias, que eram propícias, eram essenciais para que tivesse as plantações, né, a colheita ali naquela região do rio Nilo, para poder alimentar a população. Então, como não estava tendo essa irrigação do rio Nilo, porque ele não estava tendo as suas cheias, já há um bom tempo que ele estava seco, ele não estava transbordando, né, então a sua inundação, muitas das pessoas estavam morrendo de fome, não estava tendo como alimentar toda a população, né? Então, há uma hipótese de que Antino tenha se sacrificado a Osíris, né, e a Hapi, que é o deus das inundações do rio Nilo, para que pudesse trazer essa cura, essa inundação de volta para o rio Nilo, e porque também Adriano estava muito doente, né, devido a todo esse processo de excursão, de tour, né, pelo seu reinado, pelo seu império. Adriano teria ficado muito doente, né? Então, provavelmente Antino tenha se sacrificado em nome de Adriano, em nome do império e em nome também da inundação do rio Nilo. Então, de acordo com essa crença, Antino teria se unido a Osíris no submundo, né, no mundo inferior, e por isso os sacerdotes egípcios daquela região teriam elevado Antino a um status de uma divindade, de acordo com uma súplica de Adriano, porque de acordo com alguns relatos, né, da época, né, um escrivão da época, Adriano teria ficado desolado com essa morte de Antino ali, afogado no rio Nilo, e que ele teria chorado descontroladamente sobre o corpo de Adriano, né, que ele chorou assim desesperadamente, né, pela morte do amado, né, e que ele teria implorado aos sacerdotes egípcios ali uma súplica para que fizesse um ritual, né, uma cerimônia, para que Antino fosse elevado. E assim fizeram, e Antino ele foi elevado a um status de deus, né, de divindade, como a última divindade aí do período clássico, do período pagão, né? Ele foi a última divindade, né, do antigo paganismo, né? E aí, Antino, ele teve a sua religiosidade, o seu culto, porque Adriano começou a instituir esse culto ao longo do Império Romano, né? E ele mandou criar vários bustos, estatuetas e imagens de Antino que foram espalhados pelo Império Romano, alguns que se encontram
em muitos museus aí espalhados pelo mundo, principalmente no Museu de Berlim, na Alemanha, se eu não me engano, no Museu, acho que do Louvre, na França, também tem uma imagem de Antino, e aqui no Rio de Janeiro também, no Museu de Belas Artes, tem um busto de Antino que foi comprado pela imperatriz do Brasil, né, a imperatriz Teresa Cristina, a esposa de Dom Pedro II, né, teria comprado um busto, né, uma imagem de Antino que se encontra hoje no Museu de Belas Artes aqui no Rio de Janeiro, e tem um busto também dele, uma imagem dele no museu, acho que de Chicago, se eu não me engano, nos Estados Unidos também, né? Então, tem várias imagens, bustos de Antino espalhados aí por vários museus no mundo, porque Adriano mandou fazer, né, várias imagens dele, espalhar esse culto de Antino. E o que se sabe, né, o que a gente tem noção por alguns registros, é de que houve 7 grandes sacerdotes de Antino na antiguidade, né, que a gente tem assim registros, né, que mantinham culto, né, e templos dedicados a Antino, né. Mas com o advento do cristianismo, ali em meados de 325 da nossa Era Comum, com o imperador Constantino, né, com o Concílio de Nicéia, em que o cristianismo foi instaurado como a religião dominante do Império Romano, a religião de Antino foi sendo aniquilada, né, pelo cristianismo romano, né. Então se perdeu esse culto antino, essa religiosidade antino, né, ficou perdido nas brumas do tempo, até que em 2002, pelo nosso alto sacerdote Antônio Subia, nos Estados Unidos, ele resgatou essa religião de Antino, esse culto a Antino, né, que se encontra hoje, na atualidade, pela ordem que ele criou, que é a Temple of Antinos, o Templo de Antino, ou Ecclesia Antinoi, como é chamado em latim também, né, que é essa ordem que faz iniciação aí para antinoanos, né, pessoas que querem se iniciar no culto a Antino, né. Então, foi restaurado no mundo, através do Antônio Subia, a religião de Antino, que é um deus gay, é um deus LGBTQIA+. Apesar dele ser tratado como um deus gay, né, como um menino gay que era amante do imperador Adriano, um menino gay cis, né, mas Antino ele é um deus LGBTQIA+. Afinal, ele foi recebido na inundação do Nilo pelo deus Hapi, né, o deus egípcio Hapi da inundação do Nilo, que é uma divindade assim transgênera, né, uma divindade de gênero fluido, né, andrógena, né, intersexo. E então Antino é aquele que abraça as pessoas LGBTQIA+. Então homens gays, mulheres lésbicas, homens e mulheres bissexuais, pessoas transgêneros, não binários, são todos bem-vindas, né, na religião de Antino, são todos aceitos, né, e a gente trabalha o que era chamado de homoteose e o que agora eu chamo de LGBTose, né, que é a descoberta, é a ascensão da nossa pessoa como LGBTQIA+, como divindade. Né? Então a gente ascender como divindade, a nossa apoteose, né? É a gente despertar o divino que existe dentro de nós através da nossa orientação sexual e a nossa identidade de gênero, de enxergar a nossa orientação sexual e a nossa identidade de gênero enquanto sagrada, enquanto divina. Então a religião de Antino nos desperta para essa divindade que existe dentro de nós. Então, se você gostou até aqui e se interessou pela religião de Antino e por acaso deseja fazer parte, você não necessariamente precisa de uma iniciação na Temple of Antinos, na ordem, né? Eu ministro o Templo do Rio de Janeiro, o Templo Carioca de Antino, porque eu sou o segundo sacerdote brasileiro a ser consagrado na religião de Antino. O primeiro foi o Deco Ribeiro, de São Paulo, né, da cidade de Diadema. Ele tem o Templo de Antino Brasil, que foi o primeiro. Você pode, se você quiser, você pode pedir iniciação a mim ou ao Deco Ribeiro, né, para ser o antinoano. Ou então, não necessariamente você precisa, você pode pegar o que tem de público, né, do culto antino, da religião de Antino, você pode pegar e criar seu próprio culto, montar o altar e celebrar, mas caso seja do seu interesse, né, se iniciar, você pode chegar até mim no meu Instagram e conversar comigo e pedir uma iniciação, ou você pode chegar até o Deco Ribeiro também e pedir uma iniciação para ele, né, do Templo de Antino Brasil, né? E aí, isso não necessariamente significa que você vai ser sacerdote, sacerdotisa, sacerdotise, né?
porque isso é um processo, né? Primeiro você precisa entrar como antinoano, né? E sentir realmente se isso é o seu propósito, né? Se isso é o seu ideal. Você tem que passar por um processo de treinamento, de demonstração da sua fé antinoana, até chegar a um estágio, né? Para passar por um momento de consagração a sacerdote, sacerdotisa, sacerdotise, né? E um requisito importante é que saber, pelo menos, ter uma noção de inglês, né? Porque é um sacerdócio universal, a gente se comunica com membros de vários países, tá? Mas caso seja do seu interesse e se iniciar para o culto como antinoano, antinoana, antinoane, então é só entrar em contato comigo, caso seja do seu interesse, né? Bom, gente, é isso. Hoje eu falei sobre Antino, que é essa divindade LGBTQIA+, essa divindade queer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou falar mais sobre Afrodite, calma, que eu sei que tem muitos afrodisíacos aqui nesse canal, mas me pediram para falar também de Antino. E é isso, gente. Agradeço demais o apoio de vocês. Eu quero mandar um salve, um grande beijo a todos vocês que estão me apoiando aqui no canal, que estão me incentivando a continuar, e eu sou muito grato a vocês. Lembrando, né, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, me segue no meu Instagram, @valimmichel. Não esquece de deixar seu like aqui para engajar o meu vídeo, engajar o meu canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva também aqui no meu canal. Então, gente, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo aqui no canal.